Meus amados, paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que Deus venha abençoar vossas vidas de uma forma poderosa e gloriosa. Amém? Nesta live de hoje nós vamos falar sobre a importância da meditação na Palavra de Deus e os efeitos que nos traz essa meditação diariamente. Nós vamos compreender um pouco mais sobre o poder da palavra e os seus efeitos nas nossas vidas quando nós tiramos tempo, se disponibilizamos a meditar diariamente e pós-meditar, aplicar aquilo que nós meditamos, ou seja, a palavra de Deus na nossa vida. Amém? Pegue a sua Bíblia e vamos falar um pouco da palavra de Deus. Mas antes, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, te louvo e te agradeço por essa oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez falar da tua poderosa palavra. Perdoa, meu Deus, todos os meus pecados, meu Deus, os pecados dos meus irmãos que aqui estão, meu Deus, nesta live. Que o Senhor venha ter misericórdia das nossas almas e nos perdoar e nos purificar, nos santificar, meu Deus, transformarmos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, para que nós possamos crescer, meu Deus, na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como a tua palavra nos ensina, e assim possamos atingir, meu Deus, o alvo principal, que é um dia estar com o Senhor, meu Deus, e que diariamente nós possamos crescer, meu Deus, e amadurecer na tua gloriosa presença. Meu Deus, em nome de Jesus, todo impedimento, toda barreira, tudo aquilo que se opõe, Senhor, a este conhecimento e à prática dele contra a nossa vida, venha cair por terra neste momento. Se conosco, que teu Espírito, mais uma vez, venha me usar, meu Deus, como canal de bênção. Venha abrir, meu Deus, também a nossa mente, trazendo sobre nós o Espírito de revelação e de entendimento, para que possamos compreender, Senhor, aquilo que o Senhor já revelou em Cristo Jesus, para todos aqueles que crescem nessas verdades, para a glória e louvor do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus seja louvado. Abra a sua Bíblia no capítulo 5, verso 39. Glória a Deus. Capítulo 5, verso 39 do Evangelho de João. Logo em seguida nós vamos ler também o capítulo 3, o versículo 16 e 17 de 2 Timóteo, para a glória de Deus. Mas antes, vamos ler aqui o que Jesus falou. Capítulo 5, o versículo 39 do Evangelho de João, a glória de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Amém? 5:39, Evangelho de João, estou usando a tradução corrigida, tá bom? Nessa leitura aqui que eu vou fazer agora. Capítulo 5, verso 39, está escrito assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Eu vou ler novamente esse texto. João capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então o Senhor está falando aqui, Senhor Jesus, para nós examinar. Claro que examinar está falando de um estudo aprofundado, de uma meditação. E a meditação na palavra de Deus não é só quando nós estamos ali com a Bíblia aberta, lendo, mas é quando nós abrimos a Bíblia ou ouvimos a mensagem, e aquela mensagem, uma vez que ela entra no nosso coração, nós passamos a meditar diariamente. Às vezes a gente vai para o trabalho meditando na palavra de Deus. A gente pode fazer muitas coisas meditando na palavra de Deus. E assim o Espírito de Deus vai trazendo revelações profundas, abrindo a nossa mente e o nosso entendimento. Então a meditação não é só no momento que você está lendo, ouvindo, mas muito mais no cotidiano, quando a sua mente é levada aos céus, através da palavra de Deus, e ali você fica meditando sobre aquilo que você leu outra hora. Amém?
Agora nós vamos ler, eu vou ler na tradução agora, a versão NVT, que é uma tradução bem simples e vai trazer uma abrangência muito grande na leitura. Tá bom? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, está escrito assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Verso 17. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Observe essa leitura, que é uma leitura bem simples e muito abrangente. Você, já na leitura, você percebe uma profundidade muito grande daquilo que a palavra de Deus traz para a vida do ser humano. E o objetivo da palavra de Deus. Por que a palavra de Deus existe? Qual foi o propósito pelo qual Deus trouxe à existência a sua palavra? Então, nós compreendemos aqui nessa leitura. Nós lemos aqui o propósito da palavra de Deus. Primeiro, a palavra de Deus ela é inspirada por Deus. Isso significa que não é meramente pensamentos humanos. Aquilo que o homem pensou, um exemplo que nós podemos usar, o homem pensou, vamos escrever o nosso pensamento, as nossas ideias na palavra de Deus. Não, a palavra de Deus é inspirada, ou seja, Deus a trouxe e através do homem escreveu em pergaminhos e hoje nós temos a palavra de Deus. Deus falava, Deus colocava dentro do homem e o homem escrevia a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, o autor principal dessa poderosa palavra se chama o Espírito Santo de Deus. Vamos ler capítulo 1, versículo 20 e 21, está escrito assim: sabendo primeiramente isto, isso de segunda carta de Pedro, capítulo 1, o verso 20 e 21 de segunda carta de Pedro está escrito assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Observe. Verso 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito de Deus. Então, observe que a palavra de Deus ela foi inspirada pelo Espírito de Deus, obviamente, através dos homens, foi escrito, porque Deus trabalha juntamente com o homem. Então, Deus colocou no coração dos seus servos, homens preparados, instruídos, capacitados, tá? Não qualquer homem, mas homens que o Senhor instruiu e preparou para esse momento, para colocar nos seus corações, de uma forma sobrenatural, a sua vontade para o seu povo, com o objetivo de nos conduzir e nos guiar dentro da verdade, e assim nós venhamos alcançar o propósito e o objetivo de Deus, que é a vida eterna. Amém? Então a palavra de Deus não é algo de homens, né? Ideias de homem, vontade de homem. Ao inverso, Deus o inspirou, colocou no coração do homem para que o nome dele fosse glorificado. Para melhor entendimento, capítulo 1 de Apocalipse, versículo 11 está escrito: o que dizia, o que vês escreve num livro e envia às 7 igrejas que está na Ásia, a Éfeso, a Esmina e a Pérgamos, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Então observa, o que vês escreve no livro. O Senhor falando aqui com o nosso irmão João, que estava na ilha de Pátimo. Então observe que o Senhor se revela para ele, e ali ele tem visões, ele ouve, ele vê e ele vai escrevendo. O Senhor está revelando a sua vontade para o seu povo na terra. O apóstolo João está escrevendo. Então a palavra de Deus é inspirada por Deus.
pelo Espírito Santo de Deus. Ele é o principal autor, ele é o centro. É ele que trouxe à existência tudo o que está aqui. Então, uma vez que Deus criou todas as coisas, mediante a sua poderosa palavra, nós também, como parte da sua criação, precisamos ser direcionados por Deus. E nós somos direcionados por Deus por intermédio da palavra de Deus. Essa é a maneira especial pelo qual nós podemos conhecer a Deus mais e mais cada dia. Mas a gente vê nos nossos dias atuais a falta, a escassez do amadurecimento espiritual. A gente vê nos nossos dias atuais muita guerra no meio do povo de Deus, muita imaturidade no meio do povo de Deus, muito conflito entre irmãos. Isso só mostra a imaturidade de muitos, porque falta esse aprofundamento na palavra de Deus. Falta essa busca com mais profundidade. Nós precisamos fazer aquilo que está escrito. Ao primeiro passo, meditar na palavra de Deus. Mas antes de dar continuidade, eu quero falar um pouco aqui sobre o estudo que recentemente eu estava... hoje mesmo eu estava dando uma olhada nesse estudo, sobre uma pesquisa que teve nos Estados Unidos. Inclusive eu coloquei até esse vídeo no meu status. Aqueles que quer, pode ir lá no meu estado, lá vai ver um vídeo pequeno falando sobre essa pesquisa. Eu escrevi aqui, olha só, preste bem atenção, isso é muito interessante. O efeito da Bíblia no cérebro humano, é o tema desse estudo. O efeito da Bíblia no cérebro humano. Um estudo foi feito recentemente pelo Centro de Engajamento Bíblico. Eles estudaram 40 mil pessoas de 8 a 80 anos de idade. Eles só queriam saber como as pessoas estão interagindo com as Escrituras. Quando lemos, olha só, a Bíblia uma vez por semana, o efeito é quase insignificante. 2 vezes por semana, o efeito é quase insignificante. Mas quando lemos 3 vezes por semana, houve um sinal diferente. A grande descoberta foi que, quando lemos a Bíblia 4 vezes por semana, o efeito sobe de uma maneira incrível. Então observe que ler uma vez a palavra de Deus por semana é mais ou menos pessoas que têm o hábito de frequentar o culto uma vez na semana, ou seja, no domingo. Ali a gente chega, o pastor vai ler uma palavra e prega em cima daquela palavra. A maioria das pessoas que estão dentro da igreja hoje, a sua meditação e a leitura da Bíblia é só nesse momento. No momento de culto, no domingo, ou no sábado, ou algum dia da semana. A pessoa vai para o culto e ali o pastor lê, repito, e a pessoa ali talvez absorve, ou talvez não absorve nada. Então esse efeito é insignificante, é quase insignificante. É mínimo. Ou a pessoa que lê uma vez por semana em casa, tira algum momento do seu dia para ler em casa, esse efeito é quase insignificante. O estudo revela que ler 2 vezes também é quase insignificante. Não tem quase efeito por causa do tempo que é dedicado. Porque a gente precisa do tempo. Precisa de um tempo para se relacionar. O estudo revela ainda que no terceiro, a pessoa quando tem o hábito de ler pelo menos 3 vezes na semana, já tem um sinal diferente. Pessoas que lê 3 vezes, no mínimo, a palavra de Deus, pelo menos aí 15 minutos, tira 15 minutos do seu tempo durante o dia e ali vai meditar na palavra de Deus. A pessoa que faz isso 3 vezes já tem um sinal, não grande, um sinal pequeno, mas já tem um sinal de transformação e de mudança na nossa mente. Pois nós estamos falando da nossa mente, a mente humana, que somente Deus pode transformar e trazer a existência que não existe na mente do homem, mediante a sua palavra.
pois todas as coisas foi criado por intermédio da palavra. Mas o estudo revela ainda que quando a pessoa tem o hábito de meditar na palavra de Deus, no mínimo quatro vezes na semana, há um sinal considerável na vida da pessoa. Coisas sobrenaturais começam a acontecer dentro de nós, porque a transformação é dentro. O homem ele é pecador e mesmo em Cristo Jesus, ele é pecador, só não vive mais na prática do pecado, claro é, se houve de fato uma regeneração, ou melhor dizendo, se houve de fato um novo nascimento através do arrependimento. Então, observe os efeitos que traz essa meditação na nossa vida, aos efeitos que começa a causar na vida de cada um de nós. Eu coloquei aqui na área da... Olha só, o sentimento de solidão cai 30%. A pessoa que tem o hábito de meditar no mínimo quatro vezes na semana, não é no mês, na semana. O sentimento de viver sozinha, abandonada, solitária ou solitário, como se tivesse esquecido pelo mundo, porque tem muitas pessoas neste momento nessa situação. Entende que não tem amigos, que está esquecida, que está esquecido, que é o pior do ser humano. É porque não sabe o amor de Deus por ela e por ele. Está procurando um amor sincero e verdadeiro no lugar errado. Ou seja, no homem e na mulher. Nas satisfações do mundo. E o lugar que está procurando, repito, é errado. Por que, Marcelo, que é errado? Perceba. A fonte de toda existência e de toda a vida é Deus. Isso significa que somente Deus pode dar, de fato, o real amor e o real propósito para cada ser humano. É por isso que muitos sofrem, porque buscam aquilo que entendem que precisam em lugares errados. Então, quando passa a meditar na palavra de Deus, esse sentimento de solidão vai cair 30%. Isso foi uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos. Olha aqui a pesquisa revelando a palavra de Deus e o poder da palavra de Deus. Segundo ponto, problema como raiva cai 32%. 32% pessoas que é irada, pessoas que é cheia de ódio, pessoas que têm impulsos violentos através de uma situação, de um cenário que surge na sua vida, e ali de repente a pessoa tem um impulso violento. Quando passa a meditar na palavra de Deus, a palavra começa a trabalhar no íntimo do homem, e isso vai caindo cada vez mais e mais. Terceiro ponto, amargura em relacionamento, casamento e relacionamento com os filhos, cai 40%. Problemas conjugais, problemas em relacionamentos com os filhos. Quantos casamentos neste momento estão destruídos? Quantos lares assolados? A igreja de Cristo começa dentro de casa, na família. Começa na família. Se não tiver a palavra de Deus enraigada dentro da casa, da família, não tem como existir igreja. A igreja primeiro começa dentro de casa. Então, quando a pessoa medita na palavra de Deus, se relaciona com a palavra de Deus, no mínimo 4 vezes na semana, esse tipo de problema vai cair 40% dentro do casamento. O relacionamento com os filhos, que não tem sido fácil, cada ano que passa fica pior. Droga, vício, desrespeito, filhos e filhas desonrando pai e mãe, quebrando um dos principais mandamentos: honra teu pai e a tua mãe, para que viva muitos anos na terra que o Senhor teu Deus te dá. Quantos jovens descendo na sepultura neste momento? Porque desonra pai e mãe. Não é verdade? Ponto 3. Alcoolismo cai 57%. O vício da bebida, do cigarro,
que destrói o templo do Espírito Santo de Deus, cometendo um delito contra o Senhor, vai cair 57%. Olha só. Ponto 4. Sentimento de estagnação espiritual cai 60%. Sentimento de estagnação. A pessoa estagnada, cansada, oprimida, porque nós devemos entender e compreender que o homem ele é composto de duas essências, sendo ela a primeira espiritual. Então, o homem ele é uma balança. Para melhor nós entender, você pega uma balança aí na sua casa, se você pega um peso de 1 quilo, coloca de um lado, e um peso de 1 quilo colocar do outro lado, vai haver um equilíbrio. Vai haver um equilíbrio. Mas se você tira um peso de um lado, o peso de 1 quilo do lado, e coloca um peso de meio quilo, vai pender para o outro lado, para um lado de 1 quilo, porque o peso lá é inferior. Aplicando isso na nossa vida espiritual, nós temos que entender que o homem ele é composto de duas essências, sendo ela, primeiro, repito, espiritual. Porque tudo foi criado em Deus. Deus o criou todas as coisas. E todo ser humano ele é proveniente de Deus. Deus soprou o espírito e a alma dentro desta matéria física. Então, espírito e alma, sendo a parte material e espiritual, foi colocada dentro da parte material desse plano físico. Então, dimensão do espírito e dimensão física, o reino dos homens. Então, o homem ele precisa entender isso para poder equilibrar a sua vida. E como isso vai acontecer? Através do espírito primeiro, buscando a fonte da vida. Da onde provém toda a vida? Deus, por intermédio das Escrituras. Certo? Ponto 5. Contato com a pornografia cai 61%. Olha só. Contato com a pornografia cai 61%. Eu já vivi experiência de pessoas, através da obra que a gente faz, pela graça de Deus, eu juntamente com minha esposa Sônia Santana, pessoas que pregam a palavra de Deus, pessoas que estão em cima do púlpito, pessoas que há muito tempo estão na casa de Deus, mas se encontrava, nesse caso que eu estou falando aqui é um testemunho, nessa situação, preso à pornografia. Pessoas casadas, pregavam a palavra de Deus, e pessoas que amavam a Deus, mas estavam presos e não conseguiam sair da pornografia. Pessoa que tinha um certo temor de Deus, mas não conseguia sair da pornografia. Enquanto a esposa dormia, se prostituía nas redes sociais. Enquanto estava em outros lugares, se prostituía através de revistas, lendo revistas. Então isso cai 61%, o contato com a pornografia. Então tudo isso acontece na vida do homem, na prática, mediante a meditação da palavra de Deus. No mínimo 4 vezes na semana. E é bem verdade que os dias atuais que nós estamos vivendo é tão corrido que na sua maior parte não tem essa disponibilidade de tempo. Para ficar um tempo com o Senhor, meditando na palavra, a pessoa sempre vai colocar alguma coisa, alguma dificuldade no caminho, sempre tem algum problema para resolver, sempre a pessoa vai se achar sem tempo. Obviamente nós não vamos achar tempo, a gente tem que fazer o tempo para que isso aconteça, porque tem que haver essa preocupação. Eu tenho que me preocupar, você tem que se preocupar com a sua vida espiritual. E entendendo que através da sua vida espiritual, as coisas físicas vai fluir, porque a vida espiritual está fluindo. Mesmo vindo dificuldades, opressões, perseguições, porque tudo isso está prescrito nas Escrituras, que aqueles que seguiriam o Senhor, eles iam sofrer perseguições, iam ser mortos,
iam passar muitas lutas, mas o galardão dele era no céu, é na eternidade. E o maior presente que o homem recebera de Deus, através do seu Filho, foi a vida eterna. Então nós precisamos entender isso. E uma vez, observe que nos nossos dias, se você ler aqui no capítulo 3, a conduta da igreja de Corinto, falando de servos de Deus, que já estão em Cristo Jesus. Mas observe que o apóstolo Paulo fala para os servos de Deus, a igreja do Senhor, como está falando comigo e com você. E eu, irmãos, capítulo 3 de 1 Coríntios, a partir do verso 1. E eu, irmãos, não pude falar como os espirituais, mas como os carnais, como meninos em Cristo. Observe, verso 2. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis. Verso 3. Porque ainda são carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões. Não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Então observe a fala de Paulo com a igreja, dos novos convertidos em Cristo Jesus. Ele está falando com a igreja, pessoas que se converteram ao Senhor Jesus, santos, separados. No entanto, a gente precisa compreender algo. Isso é muito importante. Às vezes nós esquecemos dessas coisas. Quando nós entregamos a vida para Jesus, quando nós temos um encontro com Jesus, na verdade não nós temos encontro com Jesus, mas Jesus tem um encontro com nós. A gente, através da palavra, somos convencidos pelo Espírito Santo de Deus, mediante a pregação da palavra. E quando nos convertemos ao Senhor, entregando a nossa vida para Ele, nós nascemos de novo. É o ensinamento do capítulo 3 do Evangelho de João. O Senhor, ele usa essas expressões naturais e compreendidas por todos os ouvintes, que é o nascer. Você já parou para pensar por que Jesus ele usava, ou ele usou a expressão tão conhecida, algo que faz parte da nossa vida, sobre nascimento? Tudo isso traz um profundo ensinamento para a nossa vida, quando a gente compreende. Jesus usava as parábolas com o objetivo de facilitar a compreensão dos seus ouvintes dentro da nossa própria linguagem, ou seja, daquilo que a gente tem contato, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente vive, segundo a nossa cultura. Todo mundo sabe o que é o nascimento de uma criança, certo? Todo mundo sabe o que é o nascimento de uma criança. A criança nasce, e quando ela nasce, depois de 9 meses ela nasce, outras nascem de 7 meses ou menos, mas quando nasce, aquela criança entra num novo ciclo da sua vida. Um ciclo diferente. Ela nasceu, mas é uma criança, precisa de cuidado da mãe, do pai e de pessoas que faz parte do seu convívio, porque é uma criança, e criança é completamente dependente do pai, da mãe e de outras pessoas. Então o seu crescimento vai depender das pessoas que cuidam. Então quando a palavra de Deus fala do novo nascimento, nós devemos atentar nesse princípio. Quando a pessoa nasce em Cristo Jesus, a pessoa é impactada com o poder de Deus, mediante a pregação da palavra, pela ação do Espírito Santo de Deus, pois quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus. Aquela pessoa, ela sofre um impacto previamente de mudança e transformação dentro de si. E a pessoa que amava os prazeres do mundo passa a ter prazer e desejo de meditar na palavra de Deus. A pessoa passa a ter prazer em meditar na palavra, de ir para os cultos, ouvir louvores. A pessoa é profundamente tocada através de um louvor, através da pregação. O que está acontecendo dentro da pessoa? O Espírito de Deus está se movendo dentro da pessoa. A pessoa nasceu espiritualmente e muitas vezes nem percebe. Tem muitas pessoas que neste momento ouviu uma mensagem, ou Deus usou alguém para passar uma mensagem para ela ou para ele, ou foi convidada pela alguém para ir no culto,
Isso está sendo um trabalhar de Deus, e aquela pessoa foi impactada com o poder de Deus, com a palavra do Senhor, e desde então os seus sentimentos, as suas vontades já não são mais as mesmas de antes. A pessoa tinha um prazer em algumas coisas pecaminosas do mundo, mas agora já está sentindo algo diferente. A pessoa já está sentindo que aquelas coisas que fazia outra hora já não faz mais sentido. A pessoa quer ouvir Deus falar. A pessoa quer ouvir a voz de Deus. A pessoa quer meditar na palavra de Deus, quer ler. A pessoa quer saber, quer compreender as coisas de Deus. O que está acontecendo é o novo nascimento. É a regeneração. Esse aqui que está falando para vocês, e o que eu estou falando, não colocando o meu nome aqui, mas agora já estou falando, é porque assim aconteceu comigo. Houve um impacto pela uma pregação da palavra de Deus, onde a palavra penetrou no meu ser, e a partir daquele momento, algo sobrenatural começou a acontecer dentro de mim. Eu não sabia explicar, pois eu estou falando isso para nós entender esse princípio da criança espiritual. E que a criança, ela, a partir do momento que nasce, ela entra num novo ciclo, em um processo de desenvolvimento até a sua fase adulta, que aplicando espiritualmente, é uma pessoa madura na fé em Cristo Jesus. E eu não conhecia, eu não entendia, eu não conhecia a palavra, eu conhecia Deus de ouvir falar. Mas a partir daquele momento, o Senhor foi trabalhando na minha vida. E através da meditação da palavra, é aonde veio o conhecimento daquilo que estava acontecendo dentro de mim. Eu só vim descobrir isso anos depois de meditar nas Escrituras, de assentar para ouvir os ensinos mediante outros que já estavam na caminhada antes de mim, mediante a palavra de Deus. Através dos ensinamentos, é aonde a gente aprende a vontade de Deus, é através da leitura, da meditação da palavra de Deus. Então, quando nós nascemos, nós somos criança espiritual. Eu quero ler aqui, vamos ler aqui 2 Pedro, 1 Pedro, pega a sua Bíblia aí e vamos ler na versão atualizada. 1 Pedro capítulo 2, o versículo 3, para a glória de Deus. 1 Pedro capítulo 2, o versículo 2, eu vou ler na tradução atualizada. Estou só mudando aqui. Está escrito assim, olha só o que está escrito. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Isso aqui é muito forte, isso aqui. Eu vou ler de novo. Olha só. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, o versículo 2, na tradução atualizada. Desejai, ou seja, desejar. Eu tenho que desejar. Ardentemente, ou seja, um desejo muito forte pelas coisas de Deus. Como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, o genuíno puro, o leite espiritual, que é uma referência à palavra de Deus. Pois a linguagem é uma linguagem simbólica. O Senhor está usando aqui criança, literalmente, para falar de uma criança espiritual, ou seja, os recém-convertidos em Cristo Jesus, que chegaram agora há pouco para o Senhor Jesus. Para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. O crescimento vem mediante esse genuíno leite espiritual, que é a palavra de Deus. Crescimento, por quê? Porque é criança. Então, quando ele fala lá, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, ele está usando essa palavra nascer de novo para nós entender esse princípio já dentro desse ensinamento. Dentro dessa metáfora. Assim como nasce a criança fisicamente, literalmente falando, no nosso cotidiano, a criança, a partir deste momento, entra num ciclo diferente.
ela vai crescer, desenvolver os seus músculos através da alimentação. Se a alimentação for uma alimentação ruim, os pais não cuidar bem, essa criança não vai desenvolver bem. Se essa criança for mal alimentada, ela vai acontecer o quê? Sequelas, enfermidades, doença. O corpo da criança não vai desenvolver. As proteções do corpo não vai desenvolver, vai ficar vulnerável aos ataques, né? Ou seja, de vírus, de doença. É só você pegar isso e transferir para o plano espiritual. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, o que acontece na nossa geração? Apesar, Paulo está falando com a igreja, diz, olha, vocês estão vivendo inveja, contenda e disseção. Isso são práticas da velha natureza, do homem sem Cristo outra hora. Mas observe que ele está falando com uma igreja cheia do poder de Deus, dos dons espirituais. Nem tanto, o caráter de Cristo ainda não foi formado na igreja. Percebe-se por causa das suas atitudes. Percebe-se porque havia conflito dentro da igreja e Paulo, usando essa linguagem para aplicar na vida espiritual, de criança espiritual, disse, ó, vocês são criança ainda. Por causa das atitudes de você, porque é criança que tem esse tipo de atitude. Porque o que é maduro, ele não vai viver nisso daí, negócio de contenda, de inveja, dividir, não, porque já é maduro. Ele vai somar, ele vai sempre somar. Ele vai evitar os conflitos, ela vai evitar os conflitos. Aquilo que não traz crescimento para a igreja, para a vida própria da pessoa, para o irmão e para a igreja de um modo geral, a pessoa vai se desviar deste mal, porque é uma pessoa madura. Mas a pessoa que não é maduro ou madura ainda, mas é criança pelas suas atitudes, vai entrar em situações e em conflito que não vai edificar nem a sua vida, nem a vida do seu próximo, não cumprindo assim o segundo grande mandamento, ama o teu próximo como a ti mesmo, porque ainda não há raiz, não há ainda profundidade na vida da pessoa. Então nós estamos vivendo uma geração que está desta forma. Não há uma raiz na palavra de Deus. Muitos não têm raiz porque não está alicerçado na palavra de Deus. E isso é muito sério. Isso tem acontecido na nossa geração. Então tire tempo para a palavra de Deus. Tire tempo para buscar a Deus. Amém? Eu vou falar outra hora desse tema, tá bom? Com mais profundidade. Eu vou dar continuidade, na verdade, tá? Mas fique aí com essa palavra. Amém, pastor Edson Isidoro, Deus abençoe. Tem outro irmão aqui, não estou conseguindo ler o nome aqui. Mas Deus abençoe a vida dos irmãos. Vou fazer uma breve oração para a gente já terminar. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa mensagem, por esta palavra. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor continue nos dando graça para que possamos crescer, Senhor, na Tua presença e amadurecer e mudar nossos hábitos, as nossas atitudes, em nome de Jesus. Abençoa meus irmãos de uma forma poderosa e Teu nome venha a ser assim glorificado. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus amados, fica na paz, Deus abençoe a todos de uma forma poderosa, amém? 18, 9...